Boa tarde, bem-vindos a mais um programa do Lateral Esquerdo na Rádio Estádio. Hoje tenho comigo o Leandro Monteiro e o Bruno Pereira e vamos fazer o rescaldo da Supertaça com um resultado um pouco inesperado, diria eu, embora o Benfica fosse à partida tido como o grande favorito. Creio que ninguém estava à espera de uma superioridade desta natureza. Bruno, o que é que esperavas uma superioridade desta natureza? Quais foram as tuas sensações em relação a este jogo? Boas tardes. Eu estava à espera que o Benfica dominasse de alguma forma, principalmente nos momentos de transição, porque a transição ataque-defesa e a transição defesa-ataque são muito, muito fortes, ou costumam ser, e muitas vezes vemos o Sporting desorganizado nesses momentos, por isso eu estava à espera que o Benfica se conseguisse superiorizar, principalmente nesses momentos. Agora, não estava à espera que no final do jogo o resultado final fosse aquilo que se viu hoje. Acho que até ao segundo gol do Benfica, a diferença em campo, apesar de existir, não era aquilo que se viria a verificar no final, não é? Em termos de resultado, acho que se os adeptos forem ver isto a frio, nem os adeptos do Benfica têm razões para pensar que vão golear todos os jogos do campeonato, nem os adeptos do Sporting têm razões para achar que isto vai ser o fim do mundo e que todos os jogos vão correr como correram este. Boa tarde. É um derby que tem sempre peculiaridades e este jogo com o Benfica claramente a ser a favorita, até por aquilo que foi a pré-temporada, por aquilo que é o processo já que o Benfica vai demonstrando patenteado e assimilado, sobretudo isso. Acho que era notório o Benfica ser superior neste jogo, só que estes derbys têm contornos ímpares e normalmente pode pender para os dois lados e o Benfica claramente com a sua estratégia de organização para assumir o jogo, para conseguir ter bola e para conseguir em todo o seu esplendor conseguir potenciar as suas ações, e o Sporting mais um pouco estratégico, até porque a apresentação da formação da estrutura mais tática em relação àquilo que era o normal. A equipa do Marcel Kaiser acaba por surpreender porque colocam três centrais e o Sporting ainda não tinha feito nenhum amigável com esse esquadrão. E nós, se formos reparar, foi algo que, a nível estratégico, foi implementado para tentar surpreender o Benfica de alguma forma, não foi feliz. E o resultado é justíssimo em relação àquilo que o Benfica fez. E o Benfica foi muito mais forte taticamente e destaca aqui o pormenor do, do facto importantíssimo de o Bruno Lage ter a equipa preparada para os diferentes sistemas que o Sporting pudesse apresentar. O Benfica demorou ali 5, 6 minutos a pegar no jogo, mas a partir do momento em que se percebeu claramente como o Sporting estava organizado, o Raul Tomás baixou, o Benfica passou a defender não em 4-4-2, mas ali até mais próximo de um 4-1-4-1, com o Raul Tomás a baixar para a linha do Gabriel e ficando o Florentino como médio mais defensivo. O Raul encostou muitas vezes na saída em construção do Sporting, encostou no Vendel, o Gabriel encostou no Dombiá e depois ainda ficou ali o Florentino a dar superioridade numérica, a controlar o espaço entre linhas e portanto depois daquela entrada inicial do Sporting que parecia que o jogo poderia ser diferente, o Benfica, porque estava preparado taticamente, rapidamente passou a defender a construção de uma maneira diferente daquela que faz habitualmente, mas que lhe permitiu encaixar neste Sporting estratégico e a partir daí assumiu por completo a toada do jogo. Embora seja importante dizer que na primeira parte o Sporting conseguiu sair 2, 3 vezes em contra-ataque e até podia ter feito golo. Recordo-me de um lance que o Bruno Fernandes aparece a enfrentar o Odisseias que E tem o só. remate fora da área. Sim, sim. E nesse lance que o Bruno aparece em frente ao guarda-redes do Benfica, Certo? é, parece-me que houve ali muita felicidade neste caso da parte do Benfica em aquela bola não ter entrado e 2 minutos depois o Benfica acaba por fazer golo. Sim, o Sporting podia perfeitamente ter marcado primeiro e houve ali alguns momentos quando o Rafinha, quando conseguia receber
a bola na direita, conseguia sempre criar perigo, porque a equipa basculava do Benfica basculava toda para esse lado e ficava um pouco exposto normalmente o Bruno Fernandes do lado esquerdo do Sporting, uma vez que o Pizzi não estava a fechar o espaço por dentro e havia ali muito espaço a obter receber, e o Sporting houve alturas em que conseguia, ou por um ressalto, ou por conseguir ultrapassar em drible, ou com uma recepção orientada, conseguia sair da pressão e conseguiam criar ali espaço, principalmente na zona central, onde criaram perigo algumas vezes. E a sensação que fico é que este Sporting, e já falei sobre isso muitas vezes, não tem qualidade no seu posicionamento, não tem qualidade no pormenor. É uma equipa que, quando defende e quando não sofre golos ou quando evita a criação, é mais porque junta ali muitas pernas atrás. Neste caso, juntou-se cinco jogadores na linha defensiva, depois mais uma linha de 4, mas não tem qualidade no trabalho de articulação entre as diferentes linhas. Eu lembro-me recordando o primeiro gol do Benfica na partida, o Wendel comete o disparate de sair da linha média para se aproximar do Florentino, quando não tinha, aliás, do Florentino não, para fazer uma parede ao Rúben Dias, e o Rúben Dias nem sequer era portador, e ele ao sair abriu espaço nas suas costas, onde o Florentino depois acaba por ligar com o Gabriel, e o Gabriel com o Raul Tomás. Portanto, o Sporting, quando está a defender, nem se percebem sequer quais são as intenções, por exemplo, da linha média. Uma linha média tem que fechar o espaço, não permitir que tu entres pelo espaço interior. E os jogadores do Sporting não têm qualquer articulação. Quando um vai, os outros não fecham. E é muito fácil, à medida que o jogo vai passando e começa a haver menor disponibilidade para comer muitos metros e compensar em esforço aquilo que não está bem pensado e bem consolidado do ponto de vista tático, parece-me que é muito fácil entrar nas costas dos médios do Sporting. Depois a última linha vive completamente da qualidade do Mathieu, porque não há ali qualquer coordenação coletiva. E a partir do momento em que o Benfica se apanha em vantagem e não tendo o Sporting competência tática, e aproveitava para reforçar que, na minha opinião, a grande diferença entre estas duas equipas é muito mais naquilo que é coletivo, é muito mais naquilo que é o trabalho do Bruno Lage e do Marcelo Kaiser, do que propriamente naquilo que são os comportamentos ou as qualidades individuais de uma e outra equipa. Honestamente, que não vejo assim tanta diferença entre o plantel. O Benfica tem uma equipa com um plantel muito mais tenso. Agora, o 11 inicial de uma e de outra equipa não tem esta diferença toda. A principal diferença, na minha opinião, é coletiva. Não sei se vocês sentem o mesmo. Sim, até porque se vires o que é que se passava no Benfica pré-Bruno Lage, a diferença para outras equipas não parecia tão grande como aquilo que se viu hoje. Não é? Por isso nota-se claramente que é a organização e as ligações entre os jogadores que fazem com que cada jogador pareça melhor, não digo melhor do que o que é, mas melhor do que o que parecia antes, porque as ligações não eram tão fortes em termos de organização e de decisão e de resposta aos estímulos do jogo, não eram tão fortes como são agora. E isso é aquilo que também não se vê no Sporting, porque é quase todo, não digo que seja cada um por si, mas se fores a ver no primeiro gol do Pizzi, que é um roubo de bola do Rafa, acontece porque há dois jogadores que se embrulham e a bola fica ali à mercê. E eu acho que aqui o processo que está inerente faz toda a diferença. E esse processo depois acaba por redundar naquilo que é o êxito e no sucesso que o Benfica tem. Porque está bem trabalhado para isso. E depois tem... O Gabriel hoje com bola não esteve nada bem. Na minha opinião, errou muitos passos, perdeu muitas vezes a bola. Ele ofensivamente é 8 ou 80, ou faz um jogo maravilhoso onde acerta tudo ou não acerta quase nada, mas defensivamente o Gabriel e o Florentino são absolutamente incríveis, quer na cadência da passada, na agressividade a fechar espaço, na forma agressiva como saem para os duelos de 1 contra 1, e isso acaba por lhes valer um sem número de recuperações da posse
que depois redundam nos contra-ataques do Benfica. Portanto, nós quando falamos da grande transição ofensiva do Benfica e da importância do Rafa, que com espaço acaba por ultrapassar mais que um e muitas vezes mais que 2 e 3 adversários, tudo começa desde logo na capacidade defensiva do Florentino e do Gabriel, que roubam ali imensas bolas. Ou seja, nos dias de hoje, ter a bola contra o Benfica já começa a ser um risco, porque a qualquer momento aqueles dois monstrinhos do meio campo vão roubar-te a bola e tu estás com a equipa aberta e depois vais levar com o Rafa a sair em contra-ataque. E depois hoje gostava de destacar também o Raul Tomás, que não teve tanta bola quanto isso, mas quando teve demonstrou ser um jogador muito, muito, muito diferenciado. Uma qualidade técnica e uma inteligência invulgar. Sim. Desculpa interromper-te. Antes de irmos para o Raul Tomás, estavas a falar da capacidade de roubar bolas do Gabriel e do Florentino. Não só roubar bolas, mas entregar essas bolas, conseguem roubar todas cheias de açúcar para os colegas conseguirem progredir imediatamente no terreno e criar desequilíbrios, porque há muitos jogadores a roubar bolas, mas depois não têm capacidade de as entregar em condições e muitos dos ataques rápidos do Benfica e muitas das vezes que o Benfica perde a bola e recupera imediatamente e continua em ataque posicional, vem dessa capacidade de não só roubar, mas roubar e entregar. Sim, e o Benfica tem o foco do jogo entre linhas, porque acabou por ser uma grande fragilidade do Sporting. Nós na divisão também tínhamos falado nessa perspectiva. E acabámos por verificar que o Benfica foi mesmo através do jogo entre linhas que conseguiu superiorizar-se muito, e quase todos os golos nascem disso, nascem do jogo entre linhas. E se nós percebermos isso, o Sporting não foi preparado para isso. O que é que vocês acham em relação àquilo que for o posicionamento dos três centrais do Sporting? Porque é que acham que o Marcelo Keizer utilizou este sistema? Eu acredito que ele tenta compensar em termos numéricos a falta de qualidade dos posicionamentos. Ou seja, ele sabia que o Benfica ia meter 4 jogadores por dentro, o Pizzi, o Rafa e os 2 pontas, e tentou ter ali uma superioridade numérica na sua última linha que o ajudasse a controlar o ataque do Benfica. O problema é que depois, na minha opinião, a linha média não conseguiu impedir que esses jogadores que estão no espaço entre linhas do Benfica, a linha média do Sporting não conseguiu impedir que esses jogadores recebessem. E o que é que aconteceu? E aconteceu várias vezes e algumas resultaram em golo. E por exemplo, referindo-me concretamente ao primeiro golo da partida, que na minha opinião acaba por ser aquele mais importante, que é o que condiciona a partir daí todo o jogo. O Raul Tomás recebe a bola nas costas dos médios, obriga um central a sair, no caso foi o Coates, e depois há ali um movimento do Seferovic que arrasta o Neto, e o Sporting, mesmo tendo uma linha defensiva a 5, acaba em inferioridade numérica na zona de finalização, onde aparece o Rafa e o Raul contra o Thierry, e o Benfica acaba por fazer um golo até em superioridade numérica, mesmo no setor onde o Sporting colocou mais gente. Portanto, na minha opinião, tem tudo a ver com falta de qualidade de posicionamentos. E tudo começa com o lance em que Gabriel roda entre linhas completamente solto e depois, muito bem, Rafa a terminar faz aquele movimento excelente. E não sei se repararam, sempre que o Benfica ia a um corredor e voltava ao corredor central, conseguia meter a bola entre linhas. Sempre, porque o Doumbia e o Wendel não têm a mínima noção de como fechar o espaço. Aliás, mesmo que um deles tenha, se o outro não tiver, sendo só 2 médios centros, não vais conseguir. Porque quando tu sais na bola, se o teu colega não baixa para ajustar e dá uma cobertura ali na diagonal, a bola vai sempre entrar nas tuas costas. E portanto, não há qualidade, na minha opinião, não há qualidade tática na linha média do Sporting. Isso possibilitou ao Benfica chegar ao espaço entre linhas, e depois os 5 defesas também não estão propriamente articulados, mas na minha opinião o principal problema foi na forma como o Sporting impediu o Benfica de chegar à zona de criação. Depois, na zona de criação, o Benfica tem muita qualidade também e acabou por fazer a diferença por isso. Há pouco falaste na superioridade numérica que o Benfica conseguia criar. No lance do primeiro golo, até acho que falámos sobre isto no WhatsApp,
há também, para além de superioridade numérica, há também superioridade posicional. No momento do cruzamento, o Raul Tomás mostra-se nas costas do central e o Thierry é atraído para o Raul Tomás, libertando um pouco mais ainda o segundo posto, onde a bola acaba por cair e o Rafa acaba por fazer um gol que provavelmente não faria se o comportamento dos centrais fosse outro e não permitissem que o Raul Tomás ficasse ali naquela zona que força o Thierry a decidir quem é que vai apertar. E nesse lance destacava também o movimento do Seferovic, que quando a bola entra no corredor no Pizzi, ele procura as costas no corredor direito do Benfica e com isso arrasta o Net, que é o central direito. O Coates já não estava na posição porque tinha sido ao Raul Tomás, o Seferovic arrasta o Neto e depois acaba por possibilitar aquela superioridade numérica e posicioná-lo naquela zona. O Seferovic, que voltou a fazer um jogo sem bola muito positivo, quer pela forma esforçada, mas também inteligente com que aparece nos momentos defensivos, sem bola ofensivamente também com muitos movimentos interessantes, é por isso que depois aparece para finalizar, mas continua com as tremendas dificuldades habituais do ponto de vista técnico para finalizar os lances ou até dar seguimento. É um jogador que, acredito eu, que neste momento jogue muito mais por aquilo que dá sem bola do que aquilo que dá com bola. O Seferovic acaba por jogar não só pelo que contribui para a equipa em termos de posicionamentos e dinâmicas defensivas e também como se mostra, mas também para mostrar aos colegas que estão a chegar, no caso do Raul Tomás e ao Vinícius, que são novos na equipa, o que é que se quer fazer. E quando as coisas já estão consolidadas, tu consegues garantir rendimento imediato, porque já tens quem te faça aquilo que é pedido e acaba por contribuir muito para a aprendizagem dos outros também. O destaque também, um destaque que não começou muito positivo, mas depois a verdade é que não comprometeu, o Nuno Tavares à direita, tecnicamente com maiores dificuldades do que aquelas que eu lhe conheço, e eu já vi várias dezenas de jogos do Nuno Tavares, né, quer na equipa B do Benfica, quer na equipa de Júniores, e senti-o mais nervoso do que o habitual, mas depois o jogo acabou por lhe correr bem. Não sei se o Sporting não deveria ter explorado ali um bocadinho mais aquele corredor, porque colocando o Bruno Fernandes a cair ali não força tanto a saída para o drible, dá outras coisas, obviamente, e outras coisas com qualidade, mas não coloca tanto o Nuno à prova. Outro pormenor interessante, que eu desconfio que não terá sido uma decisão mais acertada, obviamente que é fácil falar no fim do jogo, mas não percebi o porquê do Bas Dost como avançado do Sporting, porque se o Sporting reforçou tanto a sua linha defensiva, manteve a linha média a 4 e portanto jogou quase como equipa de tração à retaguarda, ter um único avançado na frente, sendo o Bas Dost, é estar condenado depois a não aproveitar nem os movimentos de transição ofensiva, ou melhor, não aproveitar sobretudo os momentos de transição ofensiva, porque depois em ataque organizado estás tão atrás, também acabas por não usar, e aí não tem nada a ver com o Bas Dost. Mas recordo-me um momento em que o Sporting até podia ter empatado, que sai num 3-2 com muito espaço e o Bas Dost sozinho era só rodar, fixar um dos centrais e isolar um colega, e nem sequer se vira para trás, porque ele não tem noção daquilo que está a passar ao redor dele, e faz um passo para as costas do colega, e se calhar o ataque mais promotor do Sporting em todo o jogo morreu à nascença numa péssima decisão do Bas Dost, que efetivamente é muito forte na zona de finalização a responder a cruzamentos, é por isso que faz muitos golos, e quase todos ao primeiro toque, mas depois em tudo aquilo que seja o jogo fora da grande área é muito, muito, muito inferior ao Luís Filipe, que, na minha opinião, tendo em conta aquela que foi a estratégia do Sporting, de defender com muita gente e esperar sair para o contra-ataque, foi um erro o Luís Filipe ter ficado no banco para jogar o Bas Dost. Não sei se vocês sentiram isso, Leandro. Eu penso, Pedro, que neste caso a escolha do Bas Dost recaía principalmente pelos índices de eficácia que ele tem.
e nós somos ver o Sporting com o Bas Dost que faz sempre muito mais gols, só que não foi talhado o jogo para isso. Acho que só se analisou puramente o jogador e não a forma como o jogador poderia jogar nesse sentido. Por isso é que não foi uma escolha feliz. Provavelmente se o Sporting tivesse conseguido sair em transição, uma transição mais condigna com aquilo que o jogo pedia, talvez Bas Dost tivesse sido uma figura importante. Assim não foi. Acabando tudo aquilo que tu começaste, a Nuno Tavares, acredito que é uma confirmação. Fez-me lembrar um bocadinho o Nelson Semedo, na altura que se estreou também com o Rio Vitória para a Supertaça, em que depois veio a revelar-se o jogador que veio a revelar-se, e acho que o Nuno Tavares vai ser uma confirmação do valor futuro, até porque está a jogar do lado direito, e ele é esquerdino, e muitas das vezes um dos pontos fortes dele era a condução de bola, e ele tinha algumas dificuldades nisso, a nível de posicionamento de campo, por isso mesmo. Portanto, acredito que o Nuno Tavares sobre o lado esquerdo será um jogador muito interessante no futuro. Desculpa, ainda em relação ao Bas Dost, a única coisa que eu vi fazer de interessante foi impedir o Ferro de construir. Sempre que o Benfica tinha a posse, ele aproximava-se mais do Ferro para não deixar que fosse o Ferro a construir e forçar um bocadinho as coisas com o Rubem Dias. Acho que foi a única coisa interessante que o avançado do Sporting fez enquanto esteve em campo. Foi muito, muito curtinho. Destacava também aqui a exibição do Rafa. Não me parece, porque isto tem sido um processo contínuo, portanto não me parece que tenha sido um acaso, mas o Rafa está cada vez mais a definir melhor em velocidade, e se ele já era um jogador extraordinário, mas que depois não aproveitava nem um décimo dos lances que ele próprio criava, neste momento está-se a tornar um verdadeiro quebra-cabeças e um jogador muito capaz de desbloquear estes jogos mais complicados. Hoje faz um gol tendo em conta que é de pé esquerdo e não é o seu pé dominante, faz um gol de dificuldade elevada, e mais do que o estar a fazer golos, destaco mesmo a melhoria na sua tomada de decisão, e recordo também o segundo golo do Pizzi, a forma como o Rafa não cede à tentação fácil do cruzamento. Se vocês repararem, ele muito rapidamente cruza, ele consegue encontrar sempre gente dentro para tabelar, ou neste caso nem foi para tabelar, foi para que o Pizzi depois da recepção ultrapassasse o defensor do Sporting e acabasse por fazer golo. Vocês sentem que o Rafa está aqui numa evolução, ou é do momento? Não, eu acho que é mesmo uma evolução muito gradual. E quem vê o Rafa da primeira época do Benfica para a segunda, para a terceira, e ele cada vez mais está a crescer e está a contribuir muito, muito para aquilo que é a taxa coletiva da equipa. E nós fomos avaliar, o Rafa no final da época passada já contribuía, e cada vez mais vai ter esse papel de grande importância no Benfica, porque sente-se outro. Nós vemos o Rafa já com alegria. Vemos o Rafa empenhado naquilo que está a fazer, e no início víamos um Rafa um bocadinho mais triste, um pouco confiante nas coisas que ele ia fazendo, e acho que isto tinha a ver um bocadinho com algum estigma mental, e foi-se soltando, as coisas estão a sair, e ele tem uma capacidade de condução fantástica. E tu falaste do primeiro gol que ele assiste, o gol do Pizzi, mas ele também a seguir, para aquela entrada do Pizzi, do segundo gol do Pizzi, é fantástica a maneira como ele faz as coisas. Eu acho que o Rafa está de forma gradual e vai ser um jogador cada vez mais consistente, que era o que o Rafa não era há uns tempos atrás. Eu acho que, sei lá, continuando naquilo que estavas a dizer, eu acho que ele está cada vez mais afinado com as missões que o Benfica lhe pede, e está a entender cada vez melhor os momentos de acelerar, os momentos de tocar e os momentos de contribuir com condução, e até os momentos de pressionar e de roubar a bola. Isso vem com um contexto extremamente favorável para as características dele, e vem mostrar uma inteligência acima da média do jogador, que muitas vezes não conseguimos verificar, porque aquilo que ele fazia de menos bom não passou a fazer melhor, simplesmente por confiança e por estar mais à vontade. Eu acho que tem a ver com um entendimento do jogo superior e o perceber as características que tem e quando é que as deve utilizar e como as deve utilizar. Explorando aqui um bocadinho aquilo que o Kaiser quis do jogo,
Vocês acham que esta era a forma, agora é fácil dizer que não, mas vocês acham que esta era a forma que o Sporting podia ter vencido este jogo? Ou seja, defender com muitos e esperar uma transição? E recordo que na primeira parte isso podia ter acontecido e se coloca o Sporting em vantagem, o jogo podia ser muito diferente? Ou o Marcelo Kaiser devia ter procurado jogar um bocadinho mais o jogo pelo jogo, assumir mais o ataque posicional e ter uma equipa mais alta no campo? Eu vou ser um bocadinho antagónico neste comentário. Acredito que a estratégia pensada do Marcelo Kaiser no Sporting foi bem executada na perspectiva de o planeamento, a estrutura, aquilo que ele pensou, aquilo que eram as ideias de fechar as linhas, aquilo que poderia ser claramente o limitar aquilo que é o potencial do Benfica e tentar explorar aquilo que o Benfica não tem de tão bom. Acredito que esteja minimamente escalonado nessa perspectiva e seja positivo. Agora, a forma com que o fez, a maneira com que foram os princípios e os subprincípios que orientou para isso, aí sim acho que poderia e carecia de mais alguma coisa, de algo mais. Se isso tem a ver com a preparação, porque assim nós estamos com algumas semanas ainda de pré-época e a preparação do Sporting, ou pelo menos aquilo que nós vemos, porque nós não sabemos também o que é que eles trabalham nos treinos à porta fechada, alguns jogos amigáveis que possam ter feito sem conhecimento do público, parece-me a mim que aquilo que foi o plano foi poucas vezes treinado, foi poucas vezes executado para ele perceber que havia falhas naquilo que era o plano. E o Benfica nisso acabou por se ajustar, e já foi dito aqui hoje, na perspectiva de que percebeu o plano adversário, ajustou-se quando o plano adversário mudou, ajustou-se novamente quando havia mudanças, e o Sporting não se conseguiu ajustar porque não estava preparado para algo que fugisse daquele caminho. Eu concordo inteiramente com isso. O Benfica foi sempre capaz de reagir aos diferentes estímulos táticos do Sporting e o Sporting tinha aquele caminho definido e nada mais. E quando aquele caminho acabou por ser bloqueado, não teve nada mais para dar. Eu vou pegar no que tu disseste e vou concordar, porque pode parecer antagónico, mas não, honestamente que talvez a possibilidade deste Sporting poder vencer ao Benfica tivesse mesmo nesta estratégia que o Marcelo Kaiser desenhou, com uma defesa mais composta e esperar um momento de contra-ataque. Portanto, para quem gosta tanto de separar a estratégia do modelo, acho que o Sporting acaba por ser muito mais penalizado por ter um mau modelo, por ter maus comportamentos táticos, e quando falo de maus comportamentos táticos falo, e já falei aqui há pouco, da ausência de articulação da linha média, por exemplo, que permite que a bola entre muitas vezes no espaço entre defesas e médios, ausência de articulação e de movimentos coletivos da última linha. Portanto, parece-me a mim que o Sporting perde muito mais por ter um mau modelo do que até por o Kaiser ter pensado do ponto de vista estratégico mal o jogo. Embora, volto a reforçar, na minha opinião, jogando assim, o ponta de lança deveria ter sido o Luís Filipe. É verdade que o Bas Dost é muito eficaz, como diz o Leandro, mas arriscava-se a ter o jogo que teve, que foi 0 lances para poder finalizar. Pegando naquilo que vocês disseram, eu acho que a única coisa que se calhar poderia ter feito diferente seria trocar os alas ou os extremos do Sporting de lado, porque o Bruno Fernandes ia sempre ter espaço, porque ele consegue procurar os espaços e acaba por encontrá-los e a bola chega sempre, mas do outro lado, se calhar se eles tivessem tentado aproveitar os espaços que o Pizzi acaba por deixar, porque vai sempre desposicionar no processo ofensivo e as dificuldades que o Nuno Tavares haveria em relação aos apoios, se calhar se tivessem explorado para o primeiro caminho, ou ser o Bruno Fernandes, ou ser o Rafinha, para receber a bola do lado do Nuno Tavares, se calhar até o Bas Dost poderia ter sido melhor servido, porque teoricamente iria haver melhores condições para cruzar. E assim chegamos ao fim do nosso tempo. Ficam aqui as despedidas e um forte abraço para a Rádio Estádio.